O extraordinário de Deus em Provérbios 2. Hoje é dia 2 de janeiro, nós estamos no começo do ano e nesse início de ano nós estamos gravando esta série que revela para nós o extraordinário de Deus para um novo ano. Deus sempre tem o seu extraordinário para nós. Mas para acessar o extraordinário de Deus, nós precisamos ficar atentos para o que Deus tem para nós. Lá em Salmo, no capítulo 37, Salmo não tem capítulo, né? É um hábito falar Salmo capítulo, mas no Salmo 37, no verso 4, Davi escreveu o Salmo 37. Ele diz: deleita-te, ou seja, tenha prazer nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Quando você se alegra, quando você sente prazer em seguir e obedecer ao Senhor, então é Ele que vai à sua frente para realizar aquilo que você busca. Em Provérbios, no capítulo 16, Provérbios sim, Provérbios tem capítulos. Provérbios 16, no versículo 3 está escrito: confia os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos ao Senhor, e Ele realizará o desejo e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Então, quando você confia no Senhor, quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele estabelece os teus pensamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que você coloca o seu plano nas mãos dele, ele vem até você para trazer ideias, para trazer criatividade, para fazer com que os teus pensamentos se voltem da melhor forma para que você consiga alcançar o seu resultado. E quando você confia os teus planos, os teus projetos, os teus caminhos ao Senhor, todo aquele que faz isso também procura orar a Deus para apresentar o projeto e ler e estudar o livro de Provérbios, que está na Bíblia, onde Deus revela como fazer para alcançar os nossos planos de maneira mais rápida e de maneira mais fácil. Então, o capítulo 2 de Provérbios nos fala sobre os benefícios da sabedoria. Esse título que você está vendo aqui na tela, os benefícios da sabedoria, não é um título que está no texto original da Bíblia. Mas nós estamos gravando neste ano o livro de Provérbios com base numa versão nova. No ano passado, nós gravamos Provérbios várias vezes, mas nós usamos a versão Almeida Corrigida e Fiel. E nesse ano, nesse mês de janeiro, nós estamos gravando o livro de Provérbios na NVT. A NVT corresponde à nova versão transformadora. E nessa versão da Bíblia, nova versão transformadora, como você vê aqui na tela, nós estamos usando o site bibliaonline.com.br. Nós estamos usando a Bíblia NVT. Como você pode ver ali no topo, nova versão transformadora. Essa versão da nova versão transformadora, ela é uma versão que veio depois da NVI. A NVI é a nova versão internacional. A NVI é a última tradução que foi feita há uns 20 anos atrás. E ela já tem um texto mais atual. Até a ideia era começar a gravar pela NVI. Mas, como surgiu a NVT, vamos usar a NVT. Você verá, você que acompanha o canal há algum tempo, que essa tradução é bem mais fácil e ela é bem melhor para aprendermos a palavra de Deus. Então, o capítulo 2
Em muitas outras Bíblias, o título de Provérbios 2 seria O Temor ao Senhor. Mas aqui na NVT, o título é Os Benefícios da Sabedoria. Que vantagens a gente tem ao seguir a sabedoria? Então vamos ler aqui. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Versículo 2. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Versículo 3. Clame por inteligência e peça entendimento. Verso 5. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Versículo 5. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós aprendemos ontem, no capítulo 1, no versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas os loucos desprezam a sabedoria. E nós falamos ontem que para você acessar o extraordinário de Deus, você precisa, obviamente, colocá-lo em primeiro lugar. E temor ao Senhor significa respeito altíssimo por Deus, colocando ele em primeiro lugar. E agora, ao lermos esses primeiros 5 versos, nós vemos como nós podemos receber o temor ao Senhor. O versículo 5 fala: então entenderá o que é o temor. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Para você entender o que significa temer a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar e ter o conhecimento de Deus, vamos ler novamente os versículos 1 ao 4. Você precisa prestar atenção às palavras de Deus. Então é necessário. E como você presta atenção às palavras de Deus se você não lê? Então a primeira coisa que você precisa fazer é ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E leia prestando muita atenção nos detalhes da palavra que você está lendo. Mas não adianta só você prestar atenção e aprender uma vez. Você precisa aprender, tomar nota e guardar os mandamentos como se fosse um tesouro. Se você realmente dá importância para uma palavra, para um conselho, para uma orientação, você anota, você guarda no seu pensamento, como se fosse algo valioso. No versículo 2, de nada adianta você aprender a palavra, participar de um culto, ler a palavra um dia e fazer uma anotação para guardar, se você não dá ouvidos. Você precisa dar ouvidos à sabedoria e você precisa concentrar o coração no entendimento. O versículo 2 fala ali: concentre o coração no entendimento. Concentrar fala colocar força. Tem pessoas que são, como Tiago disse, seja aquele que cumpre a palavra e não como aquele que escuta e depois esquece. Porque aquele que escuta e depois esquece é como aquele que se olha no espelho. Ele olha para a sua imagem e depois, quando ele vai, ele já esquece o que ele viu. Mas seja um fazedor, ou seja, alguém que faz, alguém que pratica aquela palavra. Se concentre. Quando você aprendeu algo a respeito da palavra, guarde como um tesouro, dê ouvidos e se concentre nisso. Versículo 3. Clame por inteligência e peça entendimento. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito assim. Aliás, no capítulo 7, no versículo 7, está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate encontra.
E o versículo 3 está falando: clame por inteligência. Nós precisamos fazer orações pedindo a Deus que nos dê inteligência e entendimento. Você precisa pedir. E por fim, você precisa, como diz o versículo 4, buscar a sabedoria, a inteligência e o entendimento como quem está buscando prata, e você deve procurar a sabedoria, a inteligência e o entendimento como quem está buscando tesouros escondidos. Aí vem o versículo 5. Então, fazendo isso, você vai entender o que é o temor do Senhor. Você vai entender como colocar Deus em primeiro lugar, como respeitá-lo, como seguir o seu caminho, e você obterá o conhecimento de Deus. Portanto, Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria, o conhecimento a respeito dele, a revelação a respeito dos planos dele, a iluminação, a luz para você seguir pelo caminho reto quando você realmente se concentra em buscá-lo. Toda essa explanação serve para nos chamar a atenção do quanto é necessário se esforçar e realmente desejar seguir a sabedoria. Aí, no versículo 6, nós vemos aqui: pois, né, porque o Senhor concede a sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. É Deus que concede sabedoria. É da boca de Deus que vem conhecimento e entendimento. 7. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Ou seja, Deus só dá o bom senso para aqueles que são honestos, para aqueles que são puros. E ele é o escudo, ele protege aqueles que são íntegros. A palavra íntegro vem de inteiro, aquele que se entrega por inteiro, de corpo, de alma e de espírito. Versículo 8. Ele guarda os caminhos dos justos. Justos são aqueles que ficam tão certos com a palavra de Deus que ficam justos. A palavra justo pode significar apertado. Existe o justo, que é aquele que segue a justiça, e existe o casaco que está justo, ou seja, que ficou apertado. Nós podemos interpretar aqui: guarda os caminhos dos justos, como aqueles que ficam apertados com os mandamentos do Senhor. Eles usam os mandamentos do Senhor como se fosse uma roupa, como se fosse um calçado. Lá no Salmo 119, no versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ele está falando a respeito de lâmpada para os pés, de luz para os caminhos. Podemos dizer assim, que a palavra do Senhor calça os nossos pés para nós andarmos no caminho justo. Quando você calça a palavra do Senhor como o seu calçado e deixa esse calçado justo, ajustado, você anda pelo caminho certo. Quando você toma os mandamentos do Senhor como que uma veste e você coloca isso bem ajustado, bem apertado com você, você segue o caminho exato que Deus quer que você siga. Ele guarda o caminho dos justos. E quando você decide que vai seguir na justiça de Deus, que você vai ser um justo, vai andar conforme a lei dele, você acessa o extraordinário de Deus. E ele protege os seus fiéis por onde andam. Versículo 9. O que é o extraordinário de Deus? O extraordinário de Deus é uma vida onde você tem prosperidade, onde você tem saúde no seu corpo físico, porque você cuida da sua saúde, da sua alimentação, de praticar atividade física, de não se envolver com embriaguez, de não se envolver com prostituição, para que o seu corpo fique livre de todo tipo de doenças, como por exemplo doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs.
Outro dia, um cristão se envolveu com uma mulher que ele considerou muito bonita e ele saiu com ela uma única vez. E depois ele fez um exame e descobriu que estava com HIV. Ele não ouviu a palavra do Senhor que ensina sobre evitar a mulher que é estranha, que aparece de repente no caminho, da mulher que chama a atenção por um momento, sem que ele conhecesse ela. Ele foi e depois descobriu que estava com HIV. Ele não prestou atenção para a sabedoria. Versículo 9. Então você entenderá o que é certo, o que é justo, o que é imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. 10. Porque a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. Quando você recebe a sabedoria, você recebe o livramento dos laços dessa vida, dos laços dessa terra. Versículo 11. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. 12. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Quem tem sabedoria faz seleção daquilo que escuta, com base na palavra de Deus. Então, se um perverso cruza o caminho de quem está buscando sabedoria, ele logo identifica: esse caminho é mau e eu não vou por ele. Versículo 13. Os perversos, eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios, ou seja, caminhos escuros, caminhos duvidosos. 14. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Os perversos praticam o mal e incentivam quem pratica o mal a continuar fazendo o mesmo. Versículo 15. As suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Versículo 16. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Você que é jovem, fuja das propostas das mulheres imorais, das mulheres fáceis, das mulheres que dizem: é só uma noite, é só uma diversão, você não precisa ter nenhum compromisso, você não precisa se preocupar. Fuja dessa mulher imoral. Fuja da proposta da fornicação. O laço da morte pode estar reservado em uma única vez que você se desvie do caminho da sabedoria. Mantenha-se na sabedoria. Para você acessar o extraordinário de Deus nesse ano, fuja da mulher imoral. Fuja do sexo casual. Fuja das relações em que você não assume um compromisso. Procure uma mulher e prepare-se para o namoro, para o noivado e para o casamento. Você que é mulher também, saia da proposta de se envolver com vários homens. Saia desse ciclo do sexo casual, do sexo fácil, da falta de compromisso. Mude a sua rota. Versículo 17. Como que é a mulher imoral? Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Se você quer ter uma vida tranquila, fuja do adultério. Mantenha o seu casamento. Nós vemos na prática que as pessoas que se envolvem no adultério perdem o casamento. Quando têm filhos, deixam esses filhos magoados, feridos, machucados pela separação. Deixam o cônjuge
seja o marido ou seja a esposa, machucados com feridas, e depois o tempo para você recuperar e resgatar o seu casamento é um tempo que você está perdendo da sua vida. Para acessar o extraordinário de Deus, é necessário seguir o caminho sempre direito e sempre reto, porque é isso que faz você alcançar o extraordinário. Quando você conversa com um atleta de grande resultado, como por exemplo, qualquer um deles, você vai ver que eles treinam todos os dias. Eles acordam cedo todos os dias, eles fazem os exercícios todos os dias e eles nunca se desviam do caminho da correção. Quando um atleta de alta performance se desvia, bebe ou come alguma coisa indevida, logo se percebe no resultado que o corpo dele dá quando ele está disputando uma prova. Então o treinador sempre vai dizer: mantenha-se todos os dias no caminho certo. E é isso que faz aquele atleta que recebe o troféu, que sobe no pódio, no lugar mais alto, receber aquela vitória. Você também só acessa o extraordinário de Deus quando você se mantém sempre no caminho. Se você tomar um atalho, ou se você se desviar um pouco para a direita ou para a esquerda, o seu resultado não vai ser igual ao do próximo, que se dedicou e ficou o tempo todo no caminho correto. O convite para esse ano é: ande sempre pelo caminho certo. Versículo 18. Entrar na casa dela, da mulher que é adúltera, da mulher que ignora a sua aliança, leva para a morte. É a estrada para a sepultura. E você não quer cair na sepultura. Versículo 19. O homem que a visita está perdido. Jamais alcançará os caminhos da vida. 20. Portanto, ou seja, por tudo isso que foi falado, siga os passos dos bons e permaneça. Não basta você seguir os passos dos bons um dia. Nós estamos no dia 2 de janeiro. Temos mais 364 dias pela frente, incluindo hoje. Você precisa seguir os passos dos bons e permanecer todos os próximos dias nos caminhos dos justos e também os próximos anos até o fim da sua vida. Por quê? Versículo 21. Pois os retos viverão na terra. Quando o texto fala os retos viverão na terra, ele está dizendo que os retos terão uma vida boa, terão uma vida abundante na terra. E quando ele fala terra, a terra é o seu terreno, a sua vida. Os retos viverão na terra, terão uma vida boa na sua terra, nas suas decisões, nos seus negócios. E os íntegros são aqueles que são inteiros, aqueles que são totalmente inteiros em Deus, nela permanecerão. Muitas pessoas começam bem, mas elas não conseguem permanecer. E se você começa bem, mas não permanece, permanecer fala de ter constância, de todos os dias ser constante, de todos os dias prestar atenção na sabedoria e fazer as coisas corretas todos os dias. Cuide da sua alimentação, cuide da sua atividade física todos os dias. Cuide de alimentar o seu espírito, lendo a palavra e ajustando as suas ações, pensamentos e palavras à sabedoria todos os dias. Ore a Deus, clamando por sabedoria todos os dias e entregue o seu espírito para Ele todos os dias. Nunca desanime. Quando você se sentir enfraquecido, respire fundo e lembre-se: hoje é mais um dia
de seguir no caminho da justiça, porque no final desse dia eu quero erguer as mãos para o céu e dizer que mais uma vez eu acertei. Versículo 22. Os perversos, porém, serão eliminados da terra. Eles serão eliminados da sua terra, da sua vida. Como eu falei no versículo 21, a terra é o seu terreno, é a sua própria vida. Eles se perderão da sua terra, da sua vida. E os desleais serão arrancados dela. Quem é desleal à sabedoria, ao conhecimento, ao entendimento, acaba sendo arrancado da sua terra, como aquele jovem que saiu uma vez e contraiu HIV. Ele foi arrancado da sua vida tranquila, de ter a chance de procurar uma boa jovem para poder começar um namoro, seguir para o noivado e ir para o casamento. E ele acabou sendo arrancado da sua própria vida. Acabou se perdendo, tendo que se preocupar em fazer um tratamento difícil e se preocupar todos os dias com a vida dele em razão da sua decisão errada. Que nesse ano de 2000 e que nesse novo ano você possa encontrar os benefícios da sabedoria. Como está ali, os benefícios da sabedoria. Para que você tenha um ano extraordinário para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Siga conhecendo mais ao Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: meu povo foi derrotado, pereceu, porque não conheceu os meus mandamentos. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ano extraordinário. Busque o extraordinário de Deus para a sua vida hoje e todos os dias.